Mais um Pode Louvar podcast e hoje a nossa atração, ou seja, o nosso convidado, ele veio direto de Porto Alegre para nos atender. Que honra, não só pela distância, mas principalmente pelo personagem, um varão cheio da presença de Deus e pensa numa adoração onde não tem como você não ser impactado. É ele mesmo, Leandro Soares. E aí, meu amigo, é um prazer tê-lo conosco. Prazer Fala um é pouquinho da nosso, sua vida, se pastorzão. apresenta pro povo. Obrigado pelo convite aí de Amém. vocês. Muito feliz de poder estar aqui com vocês e vamos lá falar um pouquinho de Jesus, Amém, ver né? o que ele tem pra nós aí. É tudo sobre ele, né? É isso, Esquece. Se não for sobre ele, não existe evangelho. isso. Correto? Perfeito. Então, meu irmão, eu gostaria de começar perguntando sobre o seu ministério de louvor, de adoração, porque você adora o Senhor com uma energia, com uma entrega. Isso, cara, é contagiante. Fala um pouquinho sobre isso. Então, pastor, eu tenho acho que uns 15 anos, né? 16 anos que eu conheci Jesus. Então eu vim de uma igreja muito pequena, né? Era tipo uma Assembleia de Deus, bem pequenininha. Então você sabe como é que é a igreja Verdade. pequena, Assembleia de Deus, você sabe que Mistério. chicote estrala. E aí a gente cresceu lá, a gente cresceu nessa intensidade. Cresci escutando muito o pastor Antônio Cirilo, Nossa. né? Sempre foi uma referência minha. Na verdade, eu tive uma experiência. Eu tinha acho que uns 2 meses na minha igreja lá e um dia apareceu um cara lá com um violão pra ministrar e tal. E eu não conhecia, né? Tava recém conhecendo Jesus, nunca tinha pisado numa igreja. E esse cara puxa o violão, começa a ministrar e tal e tal. E ele, uma hora ele fala, levante suas mãos para os céus. Aí eu levantei. Ele falou, vocês vão começar agora a ver pó de ouro na mão de vocês. Eita, agora. Eu falei, mano, não pode ser verdade isso, né? Eu tinha 2 meses de igreja, pra mim era tudo muito novidade. E aí ele falou, feche seus olhos, a gente fechou os olhos e aí ele começou a ministrar. E ele falou, agora olhe suas mãos. E quando eu olhei, tinha pó de ouro na mão. Eu falei, não, isso aqui não é verdade. E a gente limpava assim, não saía e tal. E ele era o pastor Antônio Cirilo. E aí eu lembro que ele falou assim, isso que vocês estão experimentando não é nada sobre mim. É o próprio poder de Deus. Naquela hora eu falei assim, Deus, se o Senhor deu pra ele, então eu também quero. Ele tá falando que não é ele tá falando que é o Senhor, então eu também quero. E aí ele se tornou uma referência pra mim. Comecei a acompanhar e aí a gente vem nessa pegada aí, a gente bate bem pesado mesmo. Depois a gente joga no chão, adorar, a gente chora e é isso aí. E o que você sente quando você está adorando? Porque, assim, é muito contagiante. Eu estava acompanhando alguns vídeos seu e eu vejo, né, assim, que você muda de ambiente, né? Quando você começa ali a adorar, a louvar a Deus. E o que você sente? Onde você entra? Em que plenitude você chega? Muito boa essa pergunta. O pastor, eu acho que eu tava falando no carro pros meninos, a construção do tabernáculo de Moisés vai falar muito sobre isso, né? Sim. Sobre o portão, sobre o átrio, o santo lugar e depois sim o Santo dos Santos. Então, eu acredito que o nosso papel ali como ministro de adoração é escutar uma voz, né? O culto não começa na igreja. O culto ele começa em casa. Sim. Então, quando a gente sobe pro altar ali, a gente só vai dar continuidade daquilo que a gente já vive no dia a dia, aquilo que a gente vive em casa. Então, eu sempre falo pros meninos pra gente ter a sensibilidade, né? E a gente não tem um repertório. A gente tem um repertório que é tudo que porque as igrejas pedem, a gente preparou Sim. mas a gente não sabe o que a gente vai fazer na hora, porque eu falo pra Deus, eu preciso escutar a tua voz pra saber pra onde eu Senão vou. não tem culto. Porque senão, eu falei pros meninos também no carro, eu acho que tem muita gente cantando o que dá certo, mas não o que é certo. Exatamente isso. Você falou tudo. Porque, assim, Sabe por exemplo, vira tudo, né? Acho que é vira. É virar isso mesmo. É virar, né? Quero virar. Tá virando tudo, assim, vira tudo. Na primeira música, vira tudo.
Eu acho que o virar tudo não é você virar uma igreja de cabeça para baixo. Eu acho que o virar tudo é a mudança de conduta, É sabe? metanoia. Eu acho que o virar tudo é aquele que traía não trai mais, aquele que mentia não mente mais. Na verdade, a palavra certa é libertar tudo, né? Eu acho que isso é virar tudo, né? Eu falo para os meninos, o nosso culto, quem tem que receber a nossa adoração é Deus. Então, o nosso dever como ministro é tocar o céu e o céu se responsabiliza em tocar a igreja. Exatamente sobre Então, a isso. gente não toca as pessoas, a gente toca o céu e o céu sim vai tocar as pessoas. Porque só ele pode A transformar. gente não tem poder de transformar. A gente pode emocionar as pessoas, né? Com uma canção legal, mas emoção não gera transformação. Eu costumo dizer que o cristão que se converte pela emoção é com o primeiro choque de realidade ele se perde, É isso né? mesmo. Quando a emoção passa, ele se desvia. É porque a emoção ela te leva a fazer muitas coisas, assim. Você tá emocionado, aquilo ali é um momento que você tá muito emocionado. Então, tem muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas que na emoção erraram. Mas a emoção, eu costumo dizer que ela fala antes da razão, né? Porque eu sempre dou conselho pro meu filho de 16 anos, eu falo, cara, procura ouvir pela segunda vez e se perguntar pela segunda vez. Porque a primeira resposta e o primeiro desejo é sempre da carne. É sempre da carne. O espírito vem depois. Então, responde a pergunta sempre pela segunda vez. Ou pela terceira, se você não tiver certeza. Porque quando você automaticamente sente um desejo, esse primeiro desejo é carnal. Porque a tua carne está na frente do espírito sempre, se você não parar para pensar. Porque quando você pensa, você começa a ouvir a voz do espírito, né? E você falou uma coisa que essas últimas semanas, Deus tem falado comigo novamente sobre isso. Sempre quando o mundo está em guerra, porque nós estamos em guerra, Uhum. né? Ele vem falar comigo sobre identidade. E o que você falou é muito importante, né? Você falou sobre a pessoa, ela quer entregar aquilo que dá certo, né? E Eu não acho aquilo que que é certo. quando o pai de José ele fala com José, ele diz para José, vai até a cidade de Siquém e volta. A Bíblia vai dizer que no meio do caminho ele encontra alguém que diz assim, o que você procura tá um pouco mais para frente. Exato. Mas qual que era a ordem do pai? Vai até a cidade e volta. E no meio do caminho ele escutou uma voz de alguém dizendo para ele que você procura tá um pouco mais para frente. E aí ele se perde, vai preso, enfim. Eu acho que a geração hoje sofre um pouco por não escutar a voz do pai dizendo vai até ali e volta. Isso é crise na identidade, né? Exatamente. Porque eu não sei quem eu sou, então tem pessoas falando e eu vou indo. Não, peraí, eu escutei uma voz, eu conheço, eu sei que é a voz do meu pai e eu preciso ir até ali. Ah, mas não encontrei, mas não tem problema. A ordem dele era vai até ali e volta. Então eu acho que a nossa geração sofre um pouco por causa disso. Falta de obediência, né? Eu vou dizer que é por falta de muitas das vezes nem ouvir, sabe? Não ouvir. Obediência também, né? Por às vezes escutar Deus dizer vai até ali e volta. Lá na nossa igreja eu falo muito sobre isso, né? Passamos, né, de 300 membros para 3.000 membros. Então a galera olha o Juninho, olha a gente e quer viajar ao Brasil, mas só que tem pessoas que foram chamadas para ficar na igreja. Exatamente. Né? Nem todo mundo foi chamado para viajar para o Brasil todo. Então isso também é saber escutar a voz de Deus, né? E falar, cara, você foi chamado para a igreja local, fica na igreja, né? Não queira ultrapassar aquilo que Deus falou para você fazer. Exatamente sobre isso, né? Deus, ele criou um corpo e cada um tem sua função, né? Uhum. Nem todos foram feitos para apacentar, né? Portanto que ele designou um para profeta, outros para pastores, apóstolos e assim por aí, né? E você falou sobre essa obediência, né?
Em Gênesis 1:27 vai dizer que Deus ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E ali ele fez uma identidade para cada um, né? Uhum. Só que cada um só vai enxergar a sua identidade se olhar para o Criador, né? Porque o Criador que criou você, é ele que vai te revelar a sua identidade. Uhum. Só que muitos querem olhar para aquele pregador que está pregando bem, que está levando multidão, e quer copiar, né? E se perde, aí quer louvar como aquele rapaz também que adora, que levanta uma adoração de uma forma surpreendente, que está arrastando a multidão e quer adorar como ele adora. E perde a sua identidade, Sim. né? E chega um momento que aquele adorador e aquele pregador, ele vai seguir o seu caminho, porque a vocação dele é aquela. Só que aquele que está copiando, ele se perde, porque chega uma hora que você some da frente daquele que está te imitando. Ou seja, o pregador ele vai desaparecer porque ele vai seguir a vida dele, o caminho dele, né? O propósito. Só que você tem um propósito. Se você continua copiando, você vai se perder. É isso. Você não vai conseguir acompanhar, porque a vida não é sua, a identidade não é sua. Eu né? tive uma experiência em 2017, 2018. Eu tive uma experiência dentro do aeroporto. Tava sentado assim, indo de São Paulo para Porto Alegre. E aí peguei um pão de queijo, um café, sentei no chão assim, esperando a hora de chamar, né? Olhando assim pro guichê de embarque. E aí o Espírito Santo falou comigo. Falou assim: tenta embarcar sem dar a sua carteira de identidade. Vamos ver se você consegue. E eu falei, mano, não vai dar. Né? Falando pra mim. Falei, não vai dar. Eu falei assim, não, mas eu vou dar um jeito e eu vou voar. Porque eu já paguei. E ele falou comigo, é esse o problema de vocês. Vocês estão querendo voar sem ter identidade. Meu Deus. Vocês estão querendo achar meios pra voar sem ter identidade. E não tem como voar sem identidade. Chega uma hora que a queda é inevitável. É. A queda é inevitável. Não, você nem embarca. É. O problema é esse. Só você não que consegue embarcar. Isso eu digo, isso no aeroporto, você não consegue embarcar. Só que na vida, as pessoas elas embarcam, só que em uma naufragação totalmente certa de naufragar, entendeu? Então assim, o embarque vai ser totalmente por água abaixo. Por que isso? Você compra alguma coisa com uma identidade falsa ou com uma cópia, com uma Xerox? Não compra. Você não compra nada. Ninguém vai te vender nada com uma Xerox, com uma cópia. Ou você apresenta a original, ou você não compra, Sim. né? Então é por aí. Hoje as pessoas, ao invés de querer ser original, do jeito que Deus a formou, ela vai impactar muita gente, porque Deus já fez ela projetada para isso, para impactar. Foi imagem e semelhança dele, do Altíssimo. Então ela tem que confiar nela. Ela não tem que confiar no outro. Ela pode sim tirar alguém como exemplo para poder ser diferente. É, ter referência eu acho muito legal, Né? O Juninho anda comigo já tem 3 anos. E ele fala, eu gosto muito, né? A galera fala que ele é um pouco parecido comigo e tal, mas ele tem uma identidade dele, né? Então, tipo assim, a galera chama eu de água com açúcar. E ele água com sal. Porque o Juninho é agressivo, ele é explosivo, ele já... É a identidade dele. Já é a identidade dele, né? Tanto que quando ele vai ministrar sozinho, ele tenta fazer o água com açúcar. Eu falo, Juninho, isso não é a sua área, não, mano. Isso é o água com sal. Então, mas eu sempre falei pra ele, eu falei, vai na sua, pode ter como referência, né? Eu acho que a nossa maior referência, pastor, não teria que ser olhando pra cima do altar. A nossa maior referência tinha que ser assim, deixa eu ver como que esse cara é em casa. Tudo que eu falo aqui, você pode ligar pra minha esposa, pro meu pastor. É isso aí. Então eu acho que a maior referência é diária. É como que esse cara é... Como que o Leandro é pai. Como que o Leandro é amigo. Sabe? Como que o Leandro é ovelha. Entendeu? Eu falo que eu gosto de conhecer pessoas que fedem a ovelha. Eu gosto de pessoa que tem cheiro de ovelha. Então eu acho que a maior referência nossa teria que ser essa.
olhar assim no altar é legal, mas é legal na internet, a gente pode ser qualquer pessoa, Verdade. né? A gente pode ser qualquer pessoa, A mas em gente casa tira, não, a né? gente tira pelo Rodrigo Amendoim, né? Que acabou de cometer É, suicídio. Era um menino totalmente alegre na internet. Fazia vídeo de humor, né? Só que estava passando por um momento muito difícil, onde não tinha aceitação onde talvez ele queria ter, né? E esse é o problema hoje da nossa população, né? Da nossa geração. Elas estão preocupadas com números de seguidores e não com a quantidade de discípulos. é. Isso é muito perfeito. Eu lembro que quando a Todavia Me Alegrarei, ela aconteceu assim, né? Essa canção ela chegou pra mim em 2016, eu acho que 2015 para 16 eu chamei Samuel, o Samuel Messias, e falei com ele, falei, tudo bem e tal, pô, mano, admiro demais você, porque eu já via uns vídeos dele que ele, acho que ele Ele é massa, cantava ele é no massa. Melo Suite, eu acho que era um grupo que ele cantava, e aí eu falei pra ele, mano, tô gravando um CD aqui e tal, eu tava jogando eu jogava futebol, né, joguei futebol até 2013, Sério. futebol profissional, sim, até 2013. E aí tudo aconteceu muito rápido, assim, pra mim. Tipo assim, eu fui pra igreja porque minha esposa, na época, eu nunca tinha entrado numa igreja. Isso aqui eu acho que eu nunca contei. Eu nunca tinha entrado numa igreja e a Daya, que hoje ela é minha esposa, na época ela era minha namorada, ela tinha engravidado. E aí naquele momento eu falei, meu, e agora? Como que vai ser? Porque eu tinha 20 para 21 anos. E eu falei, puxa, agora eu vou. Olho pro meu pai, né? Eu sou filho único. Meus pais não são cristãos, mas meu pai é casado com minha mãe há 40 anos. Então eu sempre tive uma referência de pai e família dentro de casa. E aí eu falei, agora eu vou seguir o conselho dos meus pais ou dos meus amigos que estavam com filho com uma, filho com outra. Eu falei, não, eu vou no do meu pai, né? Meu pai sempre foi paizão. Falei, eu vou no caminho do meu, apesar de ter crescido numa comunidade e tal. Eu falei, mas eu pensei assim, como que eu vou conseguir ficar casado com 20 para 21 anos no mundão, pagode, essas... Não dá. Eu falei, meu, não vou conseguir. Aí eu falei, vou pra igreja. Aí eu falei, vou pra igreja. Porque na minha cabeça a igreja era lugar de pessoas, as pessoas eram santas. Aprender, né? Sim, na minha cabeça eu falei, mano, na igreja ninguém mente. Na igreja todo mundo é certinho e tal. E aí eu vou virar... E eu fui pra igreja por causa disso. E aí eu cheguei na igreja, primeiro dia que eu fui, quando eu lembro quando eu falei assim pra galera, eu vou pra igreja, os meus amigos falaram, mano, você enlouqueceu? Você tá louco? Você pirou. E o primeiro dia que eu cheguei na igreja, eu lembro que a pastora tava cantando com violão, e aí eu comecei a chorar, e chorar, e chorar, e chorar, e chorar, e aí do nada o pastor olhou e falou, você aí. Ele falou, não, você mesmo, fica de pé. Eu falei, eu? Ele falou, é. Ele falou, assim te diz o Senhor e tal. Eu falei, mano, como que esse cara sabe tudo da minha vida? Eu falei, nossa, isso aqui é muito bom. E era uma Assembleia de Deus um pouco mais, assim, renovada. Então, o pastor se vestia, não era... Eu tava Mais pronto. esportivo. Ele era mais esportivo. E eu tava doido, eu já tava pronto pra usar terno, gravata. Eu já tava, porque na comunidade onde eu cresci, tinha uma Assembleia de Deus que ela era daquelas... não tinha nem louvor e tal. E eu via as irmãs de saia. E eu falava, não, eu quero isso. Porque, meu, elas tinham uma vida muito, muito correta, assim, sabe? Elas, literalmente, elas não se envolviam com nada, assim... Sabe, todo mundo sempre respeitou as irmãs do coque, né? Sim. E eu falei, nossa, isso é muito da hora, mano. Eu tava pronto pra esse lugar. Cheguei lá, daí a igreja era assim e tal, o pastor mais jovem e tal. E aí eu lembro que quando acabou o culto, minha esposa, a Day, me ligou, na época ela era minha namorada e tal. Ela falou, onde que você tá? Eu falei, tô na igreja. Aí ela disse assim, igreja até essa hora? Era 11 horas. Eu falei, igreja até essa hora? Eu falei, sim, preciso trazer você aqui, porque o pastor aqui, ele é vidente. Falei pra ela, ele vê a nossa vida. Falei pra ela, e tem louvor, tem música. Eu falei pra ela, é mó da hora. Eu nunca mais saí. Eu nunca tive, assim, altos e baixos. Sabe, tipo assim, agora eu desviei, agora eu tô fraco. Não, nunca. Eu literalmente conheci a pessoa de Jesus naquele dia, tive uma experiência muito forte e real com ele.
E eu falei, meu, eu não quero deixar isso aqui nunca mais. E eu fiquei 7 anos só servindo na minha igreja. Porque eu não sabia que tinha essa parada de sair pra ministrar nos lugares. Olha que doida a história. Porque a galera acha que, tipo assim, o Leandro... Muita gente acha que eu cresci na igreja. E muita gente acha que eu planejei me tornar o Leandro Soares. Não. Eu estava servindo na minha igreja, aprendi a tocar teclado para fazer fundo pro meu pastor, aprendi a tocar violão na igreja porque não tinha ninguém para tocar violão. Necessidade da igreja. Sim. E aí recebi um convite do Zé Roberto, aquele que é jogador do Palmeiras. Sei. Eu cuidava do culto de atletas lá em Porto Alegre, dos meninos do Grêmio, sem saber o que eu estava fazendo. 1 ano e meio de igreja, 2 anos eu já estava cuidando do louvor no culto dos atletas, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu ia lá e cantava 3 músicas, era Como Zaqueu, Raridade e Sou Humano, eram as 3 músicas que eu conhecia e eu acabava e falava, meu, deu. Deu e aí bom. subia alguém para pregar, eu falava, o que eu sei fazer é isso, eu não sabia. Eu fui literalmente jogado para esse lugar, sabe? Tipo assim, parece que eu fui jogado para esse lugar. Acho que ali, foi né? o seu coração, né? É. Eu costumo dizer que o Senhor, ele é o Senhor que sonda e examina o nosso coração. Perfeito. Aí eu passei a cuidar desse culto lá, encontro deles. Num culto. E a nossa igreja sempre ia bastante jogador. Tanto do Grêmio quanto do Inter. E eu tava sonhando com futebol na época ainda. E eu pensava assim, cara, se sem Jesus já tava dando mais ou menos certo, agora com Jesus, Vai dar tudo certo. agora eu vou voar. Falei, os caras, os jogadores estão tudo na minha igreja. Eu cruzava com o Zé Roberto, eu cruzava com os caras lá. E aí eu lembro que num encontro desse, o Zé Roberto chegou em mim. E olha que ele congregava, ele ia nos cultos na nossa igreja e nunca tinha falado comigo. Só que eu sempre fui muito fã, né? Época da Copa, eu batia a figurinha do Zé Roberto no álbum. E aí do nada o cara passou. E aí ele chegou em mim num culto desse de atleta e falou... eu senti da gente caminhar junto. Eu falei, mano, caminhar? Como assim? Será que o cara quer dar uma caminhada comigo? Tipo assim, ele falou, não, eu senti da gente fazer umas agendas junto. E eu falei, tá. Ele falou, a gente vai começar a orar. Vamos fazer um propósito de oração 1 semana. Eu falei, tudo bem. Ele falou, 1 hora por dia. Eu, pra mim, lascou. Porque eu falei, mano, orava 15, 20 minutos ali. Eu falei, 1 hora de oração por dia durante 1 semana. E aí eu aprendi a orar, mano. Foi aí. Primeiro dia não tinha mais por quem orar. Segundo dia não tinha por quem orar. Terceiro dia me deu uma crise de choro. Uma crise de choro, assim, violenta. Quarto dia, o último dia eu orei acho que umas 2 horas e pouco. Mas assim, natural, assim. Sim. Aí eu aprendi a orar. Aí ele falou, a gente se tornou, tipo, melhor amigo, assim. A gente é melhor amigo. E aí ele falou, vou fazer um culto na minha casa em São Paulo, que ele tava vindo pro Palmeiras. Ele falou, vou fazer um culto na minha casa e vou levar você. Só que ele tava indo embora, né? Faltava 3 meses pra ele ir embora. Eu falei, mano, esse cara vai embora, ele não vai mais lembrar. Ele vai chegar em São Paulo, imagina, tem Anderson Freire, Thales Roberto, Cassiane morava 2 casas pra baixo da casa dele. Falei, ele vai chamar outra pessoa. Chegou lá, deu uns 7 dias, ele mandou mensagem, falou, negão, manda os teus dados que eu tô tirando tua passagem. E daí eu fui pra casa dele. Só que a gente, por ser uma igreja pequena, então a gente fazia muita campanha no monte. Muita. E tinha uma tiazinha no monte que toda vez que a gente tava lá, ela vinha em mim. Toda vez ela vinha em mim. Ela falava, eu vejo você atravessando o oceano. E eu falava, amém, acertou. Ela falava, eu vejo você isso. Eu falava, acertou. E ela falava assim, e eu vejo você gravando um CD. Eu falava, puxa, mano, ela só errou nisso. Porque na época eu tava jogando futebol, sonhando, né? E aí quando eu recebi o convite do Zé Roberto para ir para São Paulo, dentro do avião, quando eu sentei, o Espírito Santo me trouxe a memória. Ele falou, lembra daquela tiazinha que sempre ia falar com você? Era eu que usava ela para falar contigo acerca disso que vai começar a acontecer. Deus é lindo. E eu fui para São Paulo, ministrei na casa do Zé Roberto, uma moça que trabalhava lá na casa dele, fazia limpeza e tal. Ela chega em mim depois desse culto que a gente fez na casa dele, ela chegou em mim e falou assim, você vai ficar até quando aqui?
Eu falei, vou embora amanhã. Ela falou, você podia ir na minha igreja amanhã ministrar. Meu pastor ia amar conhecer você. Eu falei, ministrar? Como assim? Aí o Zé falou, não, ele vai ficar então, aí ele vai lá. Era uma igreja apostólica, mano. Cheguei lá, mó mover de Deus, assim, chofar. E eu senti uma presença de Deus, assim, eu falava, uau. Porque igreja apostólica né? Eu falei, uau. E eu peguei o violão. Me chamaram, né? Volando da ministra. Eu peguei o violão e fiz a minha ali. Meu, foi uma glória, assim, bora. E aí, dessa igreja, o pastor me indicou em mais 5, mais 4. E aí fui. E aí, quando veio, eu tava ministrando São Paulo todinho. Sem ter CD, sem ter nada. Aí teve uma hora que eu cheguei e falei, meu, acho que eu virei cantor. Porque eu fiquei 1 ano, assim. Aí eu falei, eu acho que eu virei cantor. Falei pra Dai, eu falei, fia, eu acho que Deus tem isso comigo, sabia? Porque, meu, eu vou nas igrejas, os pastores se amarram em mim. Acontece um mover e tal, tipo assim. E aí fui e ganhei o CD de um jogador. O cara falou assim, Lê, você precisa... Deus falou comigo pra eu pagar seu CD. Porque já que você não cobra pra ir nas igrejas, então vou te dar o CD e você vende ele nas igrejas e você é abençoado e tal. Eu falei, fechou. Foi aí que eu liguei pro Samuel. Aí comecei a chamar essa galera que eu conhecia. Eu não conhecia quase ninguém. E aí o Samuel mandou na época Todavia Me Alegrarei e Prioridade. Da Midian. Aí eu falei, poxa, prioridade não tem muito a ver comigo, mas Todavia Me Alegrarei, eu vou gravar. E aí gravei, mas o título não era Todavia Me Alegrarei de CD, era uma outra canção minha. E aí gravei, a música bateu ali 500 mil e tal, mas sem proporção, assim, de nada. Aí 2018 para 2019, um jogador faz 3 gols e pede ela no Fantástico. Terrível. Aham. O time subiu para a primeira divisão, o CSA, lá de Alagoas. Eu tenho um jogador lá. Eu sou empresário de jogador. Massa. Aí o time subiu para a primeira divisão e fazia não sei quantos anos que o CSA não subia para a primeira divisão. O time subiu para a primeira divisão e o Neto Berola fez 3 gols e pediu no Fantástico. Eu tava no Uruguai e eu recebia o meu Instagram assim, travou, a galera mandando mensagem falando, mano, você precisa assistir o Fantástico, olha o que tá acontecendo, tá passando sua música. Ficou assim, tipo, subiu o CSA, subiu o Avaí, subiu mais um outro time. E aí o cara falou, vamos aproveitar essa música que o Neto Berola pediu e já vamos mostrar todos os times que subiram. Então a música ficou rodando um tempão. A música explodiu no Nordeste. Explodiu no Brasil todo, né? E aí começou a descer, e a galera começou a chamar a gente. Aí a música tava quente, subiu, bateu 1 milhão, bateu 2 milhões, 3 milhões, bateu 20 milhões, entramos na pandemia. Quando entramos na pandemia, eu falei, tá, agora a música não vai dar mais nada. Aí que deu mais ainda. Mano. Foi o período, né? Foi o período. Só que quando a gente entrou na pandemia, um pouco antes, Deus tinha falado pra mim, eu quero que você fique na igreja. Deus falou pra mim, eu não quero que você saia. Eu quero mudar a sua estação. E aí eu não tava entendendo muito bem, assim, o que Deus queria fazer, né? E aí eu fiquei 2 anos na igreja. A galera não entendeu nada, assim, porque a música tava estourada no Brasil todo, né? Tipo, galera, os artistas, assim, tipo, da Globo, marcando. E os pastores ligando pra gente, chamando. Mas o que precisa? E Deus falando, eu não quero que você arrede o pé. E a gente vivendo uns tempos na nossa igreja, assim, uns momentos muito bons. Não, você não tem ideia. O que a gente vivia lá na nossa igreja, nesse momento, foi um momento assim, hoje eu digo que eu vivo o meu melhor momento ministerial. Sabe, esses 2 anos e pouco que eu fiquei. Encontrei a Sara. Ontem, né, Janinho? Foi que a gente encontrou a Sara? Ontem? Sara Beatriz? Encontramos ela lá na Lagoinha. Ela falou, amigo, pensei que você tinha parado de ministrar. Eu falei, não, na verdade eu escutei a voz de Deus mandando eu... porque... A gente, é isso que eu falei, assim, né? Obediência. Né? E eu entendi uma necessidade de que Deus estava me levando para um outro lugar. Outro nível. Sabe? Então hoje eu sou um dos pastores lá na nossa igreja. Amém. E eu tenho entendido. Aí veio o Juninho na época. O Juninho já tá comigo, vai fazer 3 anos. E aí o Juninho veio nessa época. E o Juninho era de uma comunidade bem simples. E nem na igreja dele ele ministrava.
Tem uma história bem legal. E aí eu chamei o Juninho pra perto. Deus falou pra mim assim: faça por ele aquilo que você quisesse que alguém tivesse feito por você. E hoje o nosso maior, a nossa maior deficiência, pode-se dizer assim, né, não generalizando, é que você faz o quê? Você chegou na igreja, você faz o quê? Você toca bateria? Então toca, sai tocando. Você canta? Então sai cantando. Né? A falta do discipulado. Meu Deus, eu falo isso diariamente. E aí eu falei pro Juninho, Juninho, você já canta legal, né? Mas eu entendi que quem tem talento vai depressa, mas quem tiver fidelidade chega longe. Falei, só talento não vai dar certo. Eu conheci vários jogadores que jogavam muito, mas não conseguiram ser jogador profissional. Esse lance da fidelidade é muito importante, né? Eu sempre dava um brief, dava uma reuniãozinha lá na minha loja, e eu reunia os funcionários e eu perguntava antes para eles, antes de falar do trabalho, né? Eu falava, vem cá, como tá o relacionamento em casa? Casamento tá bem? Tá tudo certo? Tá faltando alguma coisa pro teu filho? Como é que tá com a esposa? Tá em paz? Aí perguntava para quem morava com os pais, vem cá, tá obedecendo seus pais em casa? Tá tudo de boa? Tem nenhuma reclamação do teu pai para fazer, da tua mãe? Ou não, chefe? Por que tá perguntando isso? Eu falava, porque é importante. Se você não é fiel dentro da sua casa, você não vai ser fiel fora. Uhum. Perfeito. Eu preciso saber como você está em casa, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, para eu poder saber quem eu tenho na minha loja. Porque se você não é fiel em casa, você vai ceder a qualquer proposta que chegar para você aqui. Perfeito. Entendeu? Então isso é muito importante. A fidelidade que te leva longe. O que te leva longe é a fidelidade. E aí o Juninho passou a ter um discipulado. Eu falei pra ele, o maior discipulado eu acho que você pode ter é você andando comigo. Então hoje o Juninho vive dentro da minha casa. O Juninho viaja comigo pra todos os lugares. Eu posso sair daqui da mesa, o Juninho pode sentar aqui. Ele não vai fazer nada que eu não faria, porque ele já me conhece. É assim que Jesus fazia os seus discípulos. Isso é discipulado. Eu acho que o maior discipulado é esse. Cantar, ele canta muito, sempre cantou. E né? isso é muito importante, Mas né? o discipulado, eu acho que ele... E ser discipulado, muita gente não aguenta, né? Não aguenta. Foge, né? Porque é confronto, né? Você pega em ponto que dói, É né? vida na vida. Eu quando conheci o David Keelan, que era um cara que sempre foi uma referência pra mim. Top. Conheci ele num evento de empresário. E eu peguei e falei pra ele assim, eu quero que você me diga tudo que você fez e tudo que você acha que eu não devo fazer, que eu não quero errar. Porque eu também não tive esse discipulado, né? Então, tipo assim, quando eu me peguei cuidando de uma reunião de atletas, que eu cantava 3 músicas e só, era porque eu não tive um discipulador pra me instruir sobre adoração. Eu fui estudar sobre adoração 4 anos depois de ser... Já tá fluindo. Que daí eu falo, calma aí, cara, já que Deus me chamou pra isso, deixa eu estudar sobre o que eu tô fazendo, né? É o que eu costumo dizer, a gente tem que se preparar. Mas eu queria ter tido alguém para falar assim, Leandro, você não pode fazer isso. Eu acho que eu erraria bem menos. Acho que muita coisa que eu fiz errada, de repente eu não erraria, né? Assim, porque eu vim de uma cultura totalmente diferente, né? E aí do nada eu me paro e aí eu não tenho aquele cara para me discipular, para falar assim, você não pode fazer isso, você tem que fazer isso. Isso aqui é assim, adoração é isso. Adoração não é só cantar. Então a galera mistura um pouco, né? A galera acha que adoração é sair cantando e tal, e é bem diferente disso, né? Então eu acho que o discipulado, ele é muito importante. Muito importante. Eu gosto muito do discipulado, do 1 contra 1, assim, sabe? A mesa. Gosto muito de falar sobre mesa, assim, sabe? Eu vou nas igrejas e eu sempre falo pra galera, pastor, foi muito bom lá no altar, mas será que dá pra gente jantar, ter um tempo junto, pra gente se conhecer de verdade? É isso que tá faltando hoje, né? Eu falo muito isso para algumas ovelhas, porque eu sou aquele pastor que eu gosto de, tipo assim, tu fez um pedido de oração no grupo da igreja, eu tô na tua porta já. Eu pego meu carro de onde eu tô, vamos lá. Às vezes é uma ovelha, né? Uma senhora. Aí eu falo, amor, fulana quer uma oração, vamos lá. Na hora.
Por quê? Porque é isso que é apacentar, é isso que é cuidar, é isso É. que é pastorear. E as pessoas hoje estão confundindo muito, né? O altar com o palco Uhum. e a adoração com o espetáculo. Perfeito. E isso que está destruindo um pouco o reino. Porque a gente precisa entender que quando a gente faz uma adoração, a gente está adorando a Cristo. Uhum. E quando a gente dá um show, a gente está agradando o mundo, a plateia. E quando a gente começa a ir nesse segmento, a gente começa a ficar dependente disso. Porque quando o pessoal não responde, você se deprime. É, perfeito. Perfeito. É porque, na verdade, isso é muito bom que você falou. Tem pessoas entregando culto para homens, não para Deus. Então, quando você chega na igreja e você começa o ministro ali, começa a ministrar, e aí parece que não acontece, né? Ele entra numa crise. Ele fala assim, cara, o que aconteceu? A igreja não reagiu. Tô com algum problema, Isso. né? Só que, na verdade, não tem nada a ver com ele. Não é sobre ele. Não é sobre ele, né? Então, Exato. tipo assim, ele também já tá numa crise porque ele tá pensando que ele tem que fazer algo para as pessoas, Exatamente. né? Só que eu acho que os nossos encontros, eles seriam mais... como que eu posso usar a palavra? Mais leve, mais prazeroso, se todo mundo já tivesse esse entendimento de que eu não preciso ir para a igreja para esperar algo do cantor, do ministro ou do pastor, né? O culto ele não começa na igreja, o culto ele começa em casa. Exato. Eu vou para a igreja para ter comunhão, para dividir, para repartir, para me alegrar. Levar uma adoração. Então, ao tipo Pai. assim, eu entrei na igreja, agora eu preciso, agora eu vou, tipo assim, é o meu Senhor, sabe, eu vou entregar tudo para Meu ele. melhor. E aí seria mais fácil, acho que eu acho que ia fluir mais, assim. A mulher do fluxo de sangue, quando Jairo, ele vai falar com Jesus, que a filha dele estava morrendo. Isso é muito doido, porque a Bíblia diz que ele se prostra e implora para Jesus na casa dele. Só que Jairo, pelo que a Bíblia diz, ele tinha os seus encarregados, então certamente ele não era qualquer pessoa, né? Então, mas mesmo assim ele teve que se dobrar e teve que implorar para Jesus ir lá. E naquele percurso ele encontra uma mulher do fluxo de sangue, né? Uma mulher que sofria 12 anos de uma enfermidade. O texto vai dizer que essa mulher diz assim: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. Pronto. Ela já estava determinada, né? Que ela seria curada. A situação dela, né? A situação que ela se encontrava, o texto vai dizer que ela já tinha gastado muito, que ela já tinha procurado muitos médicos, e cada vez ela ia de mal a pior, né? Então essa mulher, eu acredito que ela tenha ficado com muitas cicatrizes no corpo, né? Não foi 12 dias, nem 12 meses, foram 12 anos procurando médicos. Só que essa mulher fala assim, se eu apenas tocar nele, eu serei curada. Eu acho que ela pensa assim, ele vai vir com 12, e ele já vinha fazendo milagre, então vai ter uma multidão na volta dele. Ela falou assim, certamente eu não vou conseguir tocar nele, porque tem muita gente. E ela fala assim, então eu preciso fazer o quê? Eu preciso saber um pouco mais sobre ele. E aí ela decide a se relacionar, né? A conhecer mais de Jesus. Isso é relacionamento, que você falou. Exato. Ela fala assim, deixa eu saber um pouco mais. Deixa eu saber se eu posso tocar em outro lugar. E existe uma profecia em Malaquias, né? Que fala sobre a veste, a orla, o esquife de Jesus, né? O esquife. E aí ela se relacionou, ela foi estudar, ela foi saber mais sobre ela. Falou, ó, tem uma parte lá, tem uma partezinha lá, que de lá sai poder, que de lá sai virtude. E ela falou, é lá que eu vou tocar. Eu acho que enquanto ele vinha com a multidão, ela vai, né, por detrás dele e toca. Eu fiquei imaginando a cena, tipo The Chosen, assim, sabe? Eu sou meio assim, eu fico meio
Fico meio, quando eu vou estudar a Eu Bíblia entro também assim, no cenário, quando eu né? vou estudar a Bíblia eu fico meio que, e eu fiquei imaginando ele vindo assim, com os discípulos na volta, a multidão, né, e ele ali caminhando pausadamente e tal, e essa mulher toca e eu acho que ele para assim, e começa a olhar assim, sabe, tipo assim, Quem tocou em mim. Ale, mas você não acha que Jesus sabia, só que ele era homem? 100% homem, 100% Deus. Ele para, ele olha assim, ele fala assim, opa, alguém me tocou. Os discípulos, não, você deve estar de sacanagem. Tem muita Uma gente. multidão te toca. Ele diz assim, não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E eu entendi que existe milagre que Deus faz, mas existe milagre que a gente arranca dele. Exato. Essa mulher falou, se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela tocou, saiu o poder dele, que curou ela. Ele diz assim, quem é você? Por que ele pergunta quem é ela? Porque ela já tinha sofrido muito, todo mundo tinha visto ali, todo mundo sabia na cidade que ela já tinha sofrido, E que ela ela corre um sofria risco, disso. né, pra chegar E até ela ali. corria um risco. Todo mundo sabia, né, que ela estava doente e tal, enfim. Aí ele falou assim: "Agora você foi curada por dentro. Só que agora eu vou te curar por fora perante todo mundo. Quem é você?" Ela disse: "Sou eu." Ele fala assim: "Vai. Tua fé te curou." Fé te curou. Ele podia dizer assim: "Eu te curei." Ele disse: "Não. Vai porque tua fé te curou." Isso é muito... Só que, né, o detalhe disso tudo é que ela sabia o lugar certo para tocar Jesus. Exato. Tem muita gente que tá tocando Jesus no lugar errado e por isso que não recebe cura. Tem muita gente que toca Jesus de tudo que é jeito, mas não acontece nada. Porque não tem intimidade, foi o que você falou. Por isso que eu contei sobre isso. Essa mulher, ela fala assim, para eu tocar no lugar certo, eu vou precisar saber um pouco mais dele. E isso levou ela a ter o quê? Intimidade com ele. Ela falou assim, eu sei, agora eu já sei o lugar certo para tocar. Eu falo pro Juninho que eu sei, eu faço algumas coisas que eu sei que Deus gosta. Eu já gastei um tempo bom com ele, eu sei que tem coisas que eu faço que ele não gosta e tem coisas que eu faço que ele gosta. Eu acho que o desejo, o segredo tá em saber tocar Jesus no lugar certo. Eu acho que assim, tem um versículo que é muito famoso, né, que as pessoas, até quem não é cristão, tem muita gente que sabe, que é Mateus 6,33, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas a vocês. Essa moça do fluxo de sangue, ela busca primeiro tudo, e ela não consegue obter a sua cura, né? E depois ela vê que nada é capaz de curá-la, somente o Senhor Jesus, e ela começa a estudar sobre Jesus. Mas antes ela procurou todos os recursos. Todos os recursos, gastou tudo que tinha. E é assim. É assim com a nossa geração, é assim com o evangelista de hoje, né? O cristão de hoje, ele procura todos os recursos que ele tem. A força do braço, tudo que ele pode fazer. Quando não consegue, ele vai buscar o reino de Deus. Eu digo pro Juninho que existe porta que o network não abre, que a amizade não abre. Existe porta que só a oração abre. Isso é verdade. Só é capaz de abrir através da oração. Relacionamento com Deus e oração. Eu acho que tudo tá no segredo. É isso que você falou. Eu gosto muito de falar sobre identidade, paternidade. São as duas mensagens que eu amo falar. Se você não tem identidade, você não vai a lugar nenhum. Não tem como. Foi o que você falou, você não tem como embarcar. Deus falou pra mim assim, você precisa saber pra onde você tá indo. Isso é responsabilidade. Você precisa ser responsável, Deus falou pra mim. Porque você precisa saber pra onde você tá indo. Porque não tem como você conduzir alguém se você mesmo não sabe pra onde você tá indo. Então, se você não souber pra onde você tá indo, certamente você vai levar alguém à morte. E você não vai chegar em lugar nenhum. E não chega a lugar nenhum. Porque hoje, todos os caminhos que você pega, você tem que procurar saber se ele está te levando a Cristo. Né? Eu uma vez fiz uma ministração numa igreja batista que eu falei, se você não souber o seu destino, você não sai do lugar. Esse era o tema, né? Eu falei até pra você ir pra algum lugar hoje que você não conhece, você coloca onde? No Waze, e o Waze te leva, né?
Senão você vai ficar rodando, você não vai conseguir chegar, você vai se perder. E hoje, se você não entender que todos os caminhos que você tiver que percorrer precisa te levar a Cristo, você vai ficar perdido como um desabrigado. Porque é isso que nós somos. Todos nós somos desabrigados procurando um caminho de volta para casa. E qual é essa casa? É o céu. Nós somos desabrigados. A casa que você mora hoje, a casa que eu moro hoje, que o Michael mora hoje, não é a sua verdadeira casa. Não é a nossa verdadeira casa. A nossa verdadeira casa é o céu. E nós estamos aqui como desabrigados, procurando esse caminho de volta para casa. Por isso que muitas das vezes a gente se perde. E a gente volta para o caminho, né? E o Senhor, ele vai dizer, eu sou o caminho. Ele não diz que eu sou um dos caminhos, ele diz que ele é o único caminho, só existe um. E quando a gente se perde desse caminho, né? A gente fica perdido. A gente fica totalmente desorientado. E quando a gente coloca os pés de volta para o caminho, que é o caminho que nos leva a Cristo, a gente começa a entender quem nós somos verdadeiramente. E essa é onde o Senhor tem falado muito. Qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade? Se você não se reconhece, ninguém vai te reconhecer. Muito bom. Né? É verdade. Eu costumo dizer assim, tem algumas pessoas que eu conheço assim, por exemplo assim, vão gravar um vídeo, por exemplo. Aí a pessoa vai lá, grava o vídeo e tal, fala assim, não gostei. Grava outro vídeo, também não gostei desse vídeo. Por que não gostou? Porque na verdade tá querendo ser algo que não é. Aí olha e fala assim, não reconheço a pessoa que tá falando. Eu falo assim, fala você como você é. Que você vai se olhar e falar assim, mano, gostei. Porque sou eu. Exato. Esse domingo... Então isso também é uma característica de uma crise. Foi domingo agora. Teve um culto, né? E a pastora e o pastor, presidente da igreja, não puderam estar presentes, estavam na matriz. E a igreja estava triste, sabe? Tinha um monte de convidado. Por quê? Porque a pastora revela, Deus usa ela no profundo, ela fala mesmo, entrega tudo que a pessoa vai lá buscar. E aí eu vi a igreja triste, aí quando eu cheguei, aí a outra pastora lá, minha irmã lá de igreja, ela falou, pastor, dá uma palavra aqui pra igreja e tal. Aí eu fui dar uma palavra. Aí virou a chave. Eu peguei e falei, olha só, gente, vocês precisam entender que vocês vieram buscar o reino. E o reino não muda. Porque o dono do reino é Deus. E ele é um só. O cenário hoje pode estar diferente. Porque a pastora que vocês estão acostumados a ver não está aqui hoje. Só que o Senhor, o nosso Deus, está. O cenário pode estar diferente. Só que o Deus, ele não muda. Ele é um Deus imutável. Então, se você veio buscá-lo, você vai receber dele. De forma diferente. Você vai receber de forma diferente. Só que o Deus que está te entregando, que te entrega com outro cenário, é o mesmo desse cenário. Então, abra o coração para receber. Porque eu tenho certeza que você vai receber. Basta se permitir. Porque ele não muda. E aí a igreja depois foi tomada de uma forma que o culto todo foi até o final diferenciado. Por quê? Porque Deus fez. E Deus faz. Amém. É isso, meu irmão. Canta um pouquinho, um trecho de uma música que você gosta bastante. O Juninho tá aqui hoje, Juninho. Você já viu o Juninho cantar, Juninho? Olha que eu vou pedir uma palhinha pra Juninho ele. vai ter que dar uma palhinha depois, hein, Juninho? Juninho ungido. O Michael vai cantar junto também? Eu não. O Michael... Eu não, o Leandro. Mais pra cá, Juninho. Aí, Juninho. Vamos cantar aqui então, né? Será que sai som aqui? Deve sair, né? Pega, né? Aqui é ao vivo, não tem jeito. É gravado, mas é ao vivo. Sem corte. Gravado, mas é ao vivo.
Afina até o... regula o violão. Aqui é ao vivo. Não tem jeito. Né, Michael? Solta a voz aí. Michael, vamos cantar junto, Eu quero mano. ouvir. A adoração é dele. É o homem aí, gente, ó. Leandro Soares com vocês. E ao vivo, sem preparação por trás das câmeras. É. Deixa eu afinar isso aqui, gente. Só pra nós não. Deixa fazer Deus, Só pra nós fazer bonitinho, né? deixa Deus te usar. Né, meu amigo da mídia aí? Dos cortes. Vamos fazer bonitinho, né? Já que a gente vai fazer, então se é pra Deus, vamos fazer bonitinho, né? Por causa do ar, aí ele desafina tudo. Enquanto isso, o pastor vai dando os avisos aí da igreja. É isso aí. Da igreja, do podcast. Tem os avisos da igreja. Vamos cantar então essa música que a gente tá cantando direto. Vamos lá. Juninho, teu violão, Juninho, Qual é o não nosso afina. próximo convidado? Oliveira. Pereira. Matheus Pereira. Ixi, esse aí É, Tomado, o nosso hein? próximo convidado é o pastor e cantor que está também sucesso total. Um homem tomado pela presença de Deus, que é o Matheus Pereira, pastor e cantor. Vocês não podem perder. Vai ser massa. Ele já esteve conosco no nosso primeiro episódio, mas não foi ao ar. Só que dessa vez não tem como, esquece. A presença de Deus vai bradar na sua tela. É isso. Vamos lá. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer: lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair? Mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Que Deus. isso, meu irmão. Forte. Tive Vem pra cá que cantar, filmar Juninho, vem. Porque tá ao vivo, mas não podia perder esse momento, né? Vem pra cá cantar, Juninho. Cuidado aí.
Passei. Chamou até o Juninho. Juninho. Chega pra cá, Juninho, pra nós cantar. Juninho tá escondendo, né? É, Juninho, Fala, gente. Água com sal. Juninho, é água com sal, Juninho. Qual que você quer cantar, Juninho? Vamos cantar aquela que a gente gravou, pode ser? Pronto. Com certeza. Chega pra cá, Juninho. É isso, baixa aí. Fica à vontade, Juninho. Ao aqui vivo é assim. Não Ficar tem aqui de jeito. joelho. De joelho joelho. dobrado. É a melhor Todo joelho se posição. dobrará. Vamos cantar aquela que a gente gravou ontem? Qual? Pode ser? Última palavra? Tá bom esse som? Tá. Quem dá a última palavra ao teu respeito não é um homem nem a situação, nem muito menos o inferno determinará o final da sua história, o destino da trajetória. Somente Deus pode fazer o socorro virar do alto. Não perca a fé, Deus está do seu lado, nunca te deixou e não te deixará. A última palavra é Deus que vai determinar. É Deus quem abre a porta pra você e faz o seu milagre acontecer. Quando recursos você já não tem, é Deus quem faz, é Deus quem faz. E quando a esperança acabar e a medicina te desenganar, do alto vem o sim, o amém. É Deus quem faz, é Deus quem faz. A última palavra é dele. A última palavra é dele. A última palavra é dele. Só ele tem todo o poder. A última palavra é dele. A última palavra é dele. A última palavra é dele. Só ele tem todo o poder. Ei, Coisa linda, né? tinha que dar uma palhinha ali. É, tinha que Maico. Vai, Maico. Arrisca aí. Arrisca uma, nós vai junto. Chama uma com ele aí, que eu sei que você tá cheio de Joelho vontade. dobrado. Tá não? Maico é fã, Então Maico vamos tá cantar Todavia me impactado. alegrarei. Aí, ó, Aí viu? sim. Vamos cantar toda vez. Aleluia. Glória a Deus. Isso daí não pode faltar. Deixa eu pegar aqui a paleta, Juninho. Vamos cantar todavia. Ah, deixa guardadinha, né? Todavia não pode faltar, né, gente? Todavia. Vamos lá. Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar, o desespero me tomar. Ei. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Choro. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei,
Todavia eu me alegrarei. Vem, pastor. Todavia eu me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Coisa linda, hein? Viu que o homem esconde o jogo? Ah, ele tá se escondendo. Guardando o talento, jogo. Juninho. Que isso. Tá guardando o talento. É isso aí, meus irmãos. Pô, vou vazar. Pois é. E o Juninho também, né? Ah, o Juninho Meu Deus, Juninho é terrível. que Juninho é voz terrível. abençoada, né? Juninho é terrível, 20 aninhos, Que voz Cheio de abençoada, gás. meu Deus. transbordando unção. Poderosa essa voz. Juninho É, meu irmão, vou te falar uma coisa que... foi um prazer tê-lo conosco aqui. Amém. A gente, pô, sabia, né, que pela forma de você adorar o Senhor ali, Uhum. eu acho que quem é de Deus conhece quem é de Deus, né? Dá pra sentir, né? Dá pra sentir, o Espírito ele testifica, né? Uhum. Então, cara, não foi nada diferente daquilo que a gente esperava, a sua unção, a sua presença de Deus. Não é à toa que o seu ministério ele fluiu de uma forma bem natural, né? Foi. E o Espírito de Deus, ele é simples, né, cara? Eu gosto muito de ir aonde ninguém quer ir, Uhum. né? Eu gosto Perfeito. de levar a palavra onde ninguém quer levar. Porque é naquele lugar que Deus vai te usar. Amém. Naquele lugar que Deus vai fazer a diferença. Porque Deus, ele entra onde ninguém quer entrar, né? E foi um prazer, porque assim, eu pude sentir de perto. E eu sei que começou uma nova amizade aqui, né? Amém. Que a gente vai junto, a gente vai poder levar Amém. essa verdade, né? Conhecer a nossa terra agora lá, O né? povo. Eu quero muito conhecer Porto Alegre, mas principalmente conhecer aqueles que precisam saber mais de Jesus, né? Amém. Através de você, através Amém. dos seus irmãos lá em Cristo, né? Que tem essa vocação, que foram chamados para esse propósito. E a gente tem a galera lá que é da galera da rua. A gente tem a galera lá bem massa lá. Nossa galera meia doida lá gosta de É falar isso. de Jesus. A gente tem que falar mais, né, cara? Por isso que hoje a gente vê muito suicídio por aí, porque o povo tá falando pouco de Jesus, né? E quando a gente começa a entender que a gente precisa abrir a boca, né? A palavra de Deus vai dizer em Salmos 81:10 que ele vai falar, o salmista vai dizer que abra bem a sua boca que eu a encherei, né? E é desse jeito. Deus, ele quer que a gente abra a boca para falar dele, que ele vai alimentar, ele vai colocar as palavras certas e ele vai transformar vidas, ele vai fazer com que a história daquela pessoa que já tá a ponto de desistir, né? Isso. Mude, seja transformada, porque quando ele chega existe transformação genuína, verdadeira, né? Eu costumo dizer que todo lugar que Jesus passou, alguma coisa aconteceu. Né? Então, eu acredito muito nesse poder da transformação através de Jesus, né? Falo muito sobre isso. Falo, cara, não tem como um cara, como alguém, dizer que conhece Jesus, que conheceu Jesus, e essa pessoa não foi transformada. Então ela não conheceu. Ela não conheceu. Porque todo lugar que ele passou, houve transformação. Né? O poder dele transforma, né? Então, se ele passou, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa mudou, né? Tem que mudar. Onde Jesus chega, jamais será o mesmo. É. Né, Mike? Fala alguma coisa que hoje você tá Vai, falando. Max, você não falou nada, mas Cara, fala aí. eu não tive a oportunidade de falar ainda, né? E aí eu tô sendo ministrado, né? Aí, conforme a gente tá conversando aqui, eu tô sendo muito ministrado por Deus. E algo me impactou, porque assim, a gente tá conversando aqui, eu tô absorvendo algumas coisas e você chegou a falar que você tem 16 anos de ministério, né? Uhum. 16 anos que você conheceu Cristo. E aí você chegou a falar que você nunca teve altos e baixos. Sempre Sim. se manteve ali. E aí eu queria entender esse não ter altos e baixos, porque assim, você teve palácios, né? Muitas oportunidades surgiram, Uhum. porque você se tornou alguém assim, foi ao ápice. Uhum. Você chegou a dizer, fui lá no Fantástico, Deus me levou em lugares que
Eu nem imaginava. E como se manter dentro desse cenário, tipo, esses palácios que tem coisas que te oferecem, né? Se manter com a mesma adoração, se manter com a mesma frequência, servindo ao mesmo Deus, com a mesma intensidade que você começou. É isso que eu quero saber. Eu acho que o principal da história, ele sempre vai ser Jesus, né? A gente olhar para Jesus. Eu digo que nos lugares assim, a gente vai em alguns lugares, a pessoa fala assim, nossa, você é muito humilde. Mas eu já era humilde antes. Você fala assim, não, mas você é Leandro Soares. Não, mas eu sou Leandro Soares porque vocês me transformaram no Leandro Soares, mas eu sou o Leandro, eu sou o Lê. Então eu acho que, tipo, sobre isso, assim, sobre, né, eu acho que se a gente entender que nunca vai ser sobre nós, né, nunca vai ser sobre nós, a gente não tem o poder de fazer alguma coisa, né, o poder ele vem de Cristo, o poder é de Cristo. Então, quando eu falo que eu nunca tive altos e baixos, assim, tipo, eu sempre amei Jesus de verdade. Quando eu decidi entender sobre Jesus, eu falei assim, cara, eu escutei um dia um cara falar pra mim, o Cirilo, pra mim não, ele falou na nossa igreja que Jesus ele era uma pessoa. Isso me marcou. Ele falou, Jesus é uma pessoa. Eu falei, como que Jesus é uma pessoa se eu não vejo? Ele falou, mas Jesus é uma pessoa. Então, o Jesus ser uma pessoa mudou muito em mim. Eu falei, cara, ele é uma pessoa. Eu não posso desagradar essa pessoa. Sabe, tipo assim, eu tenho minha esposa. Eu não desagrado ela. Eu procuro não desagradar ela. Eu tenho uma aliança com ela. Eu tenho um compromisso com ela. Sabe, nós temos um relacionamento. Eu sei o que ela não gosta que eu faça. Então eu procuro não fazer para não desagradar ela. E assim é a nossa vida com Jesus. Com Deus, sabe? Eu tenho uma aliança. Antes de ter uma aliança com a minha esposa, eu falo sempre isso pra ela. Que eu tenho uma aliança muito forte com ele. Então, quando eu falo que eu nunca tive altos e baixos, foi porque eu sempre me mantive fazendo o que eu fazia na igreja pequena. Nunca deixei de orar. O Juninho sabe. Eu faço propósito de oração. Agora acabamos um de 7 dias. Então, eu comecei a viajar, comecei a ministrar fora, mas eu não deixei de ser aquele Leandro da igreja local. Não deixei de ser aquele Leandro que ia pro monte, né? Eu não sei se eu gosto muito de monte. Eu amo monte. Eu nunca deixei de ir pro monte. Eu nunca deixei de fazer os meus períodos de oração, sabe? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é guardar o coração, sabe? Entender que, meu, nada é sobre a gente, né? Eu tenho Instagram aí hoje, que, tipo, meu, né? Um monte... A galera fala assim, nossa, Lê, que legal, mano. Você ganhou 300 mil seguidores agora. Mas é a mensagem que tá chegando. Sabe, de uma canção que a gente cantou na nossa igreja, sabe, para abençoar a nossa igreja. Então, e essa canção, essa verdade, né, essa verdade que a galera tem sentido nesses vídeos que eu tenho postado, é a verdade que a gente tá vivendo na nossa igreja. Sabe, não foi nada tipo assim, vamos gravar um vídeo agora pra... Não, os que eu gravei com produção, não foi nenhum. Aí os que foram gravados de um celular... Simples, né? Mas de uma verdade que a gente estava vivendo no momento de adoração na nossa igreja, tem acontecido isso. Então, tem pessoas que estão sendo tocadas que falam assim, cara, eu não sou crente. As pessoas mandam testemunho. E hoje eu acordei pronta para tirar minha vida. E o Instagram me mostrou o teu vídeo. E eu não vou desistir. Então, a gente entende que nunca vai ser sobre o Leandro, né? Sempre vai ser sobre a mensagem que Cristo quer falar com o povo. Então, eu acho que o que me manteve sempre assim, né, é que eu vejo uma galera, tipo assim, tá um tempo legal na igreja e uma hora tá desviada. Agora eu tô bem, agora eu tô fraco. Sabe? Então, tipo assim, quando eu falo disso, eu falo desse ponto, né? Eu sempre mantive a minha vida de oração. Sim. Eu sempre olhei muito pra igreja local. Eu acho que o que te mantém bem firmado mesmo é você ter um pastor, né? Você tem que ter pastor, você tem que ter igreja, né? Então, eu costumo dizer que quem não está pronto para limpar o banheiro da igreja não está apto para subir no altar. Exatamente. Acho que a gente já tá chegando no final, né? A gente já... Acho que já bateu a hora.
O produtor tá... Estamos no ali, laço, né? estamos ali com a Laura Estamos Salgueres, por um fio, nos né? corte. É, meu irmão. Tudo que é bom tem que chegar. E... Podia ser mais, né? É, porque quando a gente tá falando de Jesus, a gente não tem vontade de parar, né? Não dá vontade. A Não gente dá esquece vontade. do tempo, a gente esquece de tudo. E eu costumo dizer que se a gente não vê Jesus no nosso irmão, a gente não tem Jesus, É isso. né? Então Jesus é uma pessoa, foi como você falou. Preciso olhar pra você, eu tenho que ver Jesus. É isso. Se não tiver em você, tem que estar em mim. Então tem que estar nos meus olhos. É isso mesmo. Eu tenho que ver de alguma forma. Senão eu não faço como ele faria, né? Se eu sou discípulo dele, eu tenho Perfeito. que fazer como o Juninho faria no teu lugar e como Jesus faria no meu lugar. É isso mesmo, perfeito. Não é isso? É isso aí. Meu irmão, foi um prazer enorme tê-lo conosco e espero que a gente possa realmente fazer mais coisas para Cristo juntos, né? E dizer que, cara, eu desejo que o seu ministério avance cada vez Amém. mais, porque eu sei que, como você falou, né, onde Jesus habita, existe transformação e ele habita em você. Amém. Tenho plena convicção disso, porque às vezes a gente conhece alguém, a gente fala assim, poxa, mas a gente parece que se conhece há muito tempo, né? E um dia um profeta no monte falou pra mim, deixa eu te falar uma coisa, às vezes você sente a sensação de conhecer alguém, é porque o teu anjo conhece o meu anjo. E foi ele que falou de mim pra você e foi o meu que falou de mim pra você, ou seja, de você pra mim. Então, assim, é dessa forma. Quando a gente tem a vocação, a entrega pra Cristo, a gente é apresentado pelos nossos anjos, né? Então, assim, nosso anjo se conhecia já há mais tempo. Então, por isso a afinidade parece que é de muito tempo, de longa data, mas é tudo sobre ele, tudo para ele, É e é isso. ele que tá aqui. É isso. Então, meu irmão, quero te agradecer mais uma vez e quero que você deixe um recadinho pro povo aí que vai assistir. Olha pra câmera aí. Deixar um recado, O que você quiser, o que você sentir no coração. prossiga. Eu acho que continuar, né? Como a gente tem cantado essa canção que tem abençoado tanta gente. Se não fosse a mão de Deus, a gente não estaria aqui, né? É verdade. Que bom que a mão dele está sempre estendida para nós, né? E é isso, é prosseguir em conhecer Jesus. É isso, é Né? sobre isso. O Gente, foco sempre vai ser Jesus e é isso. Que Deus sobre abençoe a isso. todos, foi muito bom. Vamos Eu quero marcar. agradecer, né? Vamos marcar a próxima, né? Com certeza. Tem mais coisa pra cara, gente falar. a É gente muito tem que pouco falar muito, Tem que tempo. trazer o Juninho, né? Agora o Juninho vem botar na o Juninho próxima. Que tem um podcast sentado aí com do o seu Juninho. lado. Isso mesmo. Entendeu? Juninho tem muita Sentado. história. Era pra ter sentado ali, Juninho. É. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Pode Louvar Podcast. Que você possa se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E não perca todos os episódios que subirem no canal. Seja o primeiro a assistir e compartilhe. Sabe por quê? Porque isso tudo é para vocês e é sobre o Senhor. Que Ele possa entrar na sua casa, se você estiver no carro, que Ele entre no seu carro, se você estiver no trabalho, que Ele entre no seu trabalho. Mas que Ele possa principalmente ser morador do seu coração. Assim nós desejamos a paz do nosso Senhor e uma vida cheia do Espírito Santo. Até já, até o próximo episódio.